Deixa eu só fazer uma interrupção. Não Vai. eu tinha entendido até outra coisa. Eu vi o documentário. Muitas pessoas falam uma guerra. Então era uma guerra nuclear. Uma guerra de Guerra de tirinho não tá contando. Não, porque... Mundial, talvez guerra mundial. Porque se você entrar... Todo lugar tá tendo alguma guerra. Lá sim, na sim. Síria tá tendo uma guerra. Inclusive tem um site chamado War and Conflict Monitor. Você tem N conflitos civis acontecendo, conflitos com potencial bélico nuclear, tipo Paquistão e Índia. São 2 países que, entre aspas, têm armamentos nucleares e pode acontecer alguma coisa. Você tem guerras que são guerras civis, mas que são monitoradas. Isso tá tranquilo. Então tudo tá rolando. A questão seria a detonação de uma bomba nuclear. Kim Jong, Kim Jong sumiu, né? Não sei se vocês repararam. O gordinho era totalmente... Era a febre de 2018, era Kim Jong. E eu lembro até que eu particularmente olhei e falei, cara, alguém da chefia pôs o dedo, né? Porque 2018 o Prêmio Nobel da Paz foi uma mulher de uma ONG pró-desarmamento nuclear e ela metia o dedo na cara do Trump e do Kim Jong sem medo. Ela falava, vocês são 2 moleques e tal. Eu falei, cara, essa mulher... E ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eu falei, cara, essa mulher é foda. E depois disso ela sumiu, né? Então a gente não pode, né, no caso da profecia, uma guerra nuclear. Isso fique bem claro para falar, que um monte de gente fala, teve guerra e não sei o quê. Eu ouvi muito isso. Até eu, na minha ignorância, pensava, falar, já teve a guerra, isso aí já foi por água abaixo. No Pinga Fogo ele cita o termo guerra de extermínio. E o Chico ele tinha um esquema de círculos, né? Então uma coisa era o Chico para o grande público, para 10, 20 mil pessoas que iam lá para pegar R$5 uma cesta básica na porta da casa dele. Outra coisa era o Chico Xavier para o pessoal que estudava. Outra coisa era o Chico Xavier com o núcleo de mediunidade dele. Outra era com os amigos próximos. Então eu conheci muito Geraldo Lemos, né? Conheço muito Geraldo Lemos, que é amigo próximo. John Harley, amigo próximo. Caras que frequentavam a casa de Chico Xavier, para quem ele detalhava muito as coisas. Então essa guerra teria que ser uma guerra nuclear. E aí você começa a esbarrar nas coisas. Quer dizer, o que acontece com todos os sítios militares onde você tem armazenamento de armas nucleares? É um local que tem N avistamentos ufológicos quase sempre nos lugares. Você vai ter relatos, por exemplo, de bases nucleares onde os mísseis são desativados sob a aparição de fenômenos no céu. Agora, claro, o exército não vai divulgar uma coisa dessa. Como é que o exército vai dizer assim, olha, nós temos aí um orçamento de defesa de $1 trilhão, mas apareceu um troço flutuando aqui a nossa base que desativou todos os nossos botões e a gente não sabe o que é, né? Os ETs provavelmente tinham interesse nas armas nucleares, é isso que se imagina. Na contenção do uso das armas nucleares. Se você pegar, por exemplo, literatura ufológica de contatos, abduções, canalizações, contatos telepáticos, uma das coisas mais incomum que tem, principalmente quando você fala de contatos entre a década de 50 e a década de 80, 90 e depois a posteriori perto de 2019, é que todos esses seres têm uma preocupação com o uso das armas nucleares no planeta Terra. Você pegar historicamente o relato de avistamentos de OVNIs, simplesmente deu um salto violento depois de Hiroshima e Nagasaki. É como se a gente tivesse num condomínio cósmico onde a nossa casa é aquela casa problemática da vizinhança, sabe? Os moleques tacam fogo na cortina da cozinha, ficam gritando na garagem, judiando do cachorro. Então a gente é meio que aquela casa que tem as crianças problemas do condomínio. E é como se eles monitorassem pra gente não explodir o botijão de gás. Basicamente é isso. E chegou a ser falado alguma coisa nisso no documentário, ou soube que você investigou que os extraterrestres interviram em alguma possível bomba que iria explodir? Sim, isso inclusive é um relato. Você tem isso de várias fontes hoje já publicadas. Mas esse relato foi validado pelo Paul Hellyer, cara, que foi ministro de defesa do Canadá por 27 anos. E um cara que, vamos dizer, Canadá ainda era Commonwealth, depois
quer dizer, ainda é, o chefe de Estado do Canadá ainda é a Rainha Elizabeth. Então, eu tô falando de um cara que trabalhou com a Rainha Elizabeth por 27 anos. Então, o cara não ia aparecer num documentário e falar uma coisa dessa porque ele quer likes no Facebook dele, manja, né? E agora o curioso que a gente estava perguntando, né, do que aconteceu. A gente achava que depois de 2019 o documentário fosse dar uma esfriada no interesse dele, né? Mas em 2020, né, com tudo que aconteceu, lá para março, foi uma surpresa pra gente, porque a Anitta publicou no Instagram dela que ela tinha visto o documentário e que ela achava que todo mundo tinha que ver por causa do momento que a gente estava vivendo, né? E o que foi curioso, né? Porque é aquele Instagram que é bunda, data limite, bunda, né? Foi a primeira vez que apareceu uma coisa entre duas nádegas que não era um cu, era o data limite. Porra, e foi... Cara, sem brincadeira, Guru, assim, a gente acho que deu um salto em 1 mês e meio de 3 milhões de visualizações do documentário por causa do post dela. Então, Anitta, mostre sua bunda... Mas mostre o seu cérebro também. Não, intercalar. Dá pra ter as duas coisas. Que coisa maravilhosa. Não, a é boa, mas e o cérebro é melhor ainda. E o cérebro é melhor. Não, chamou dá muita pra unir atenção. As duas coisas, né? Que coisa bonita. Parabéns, Anitta. Estamos aqui agradecendo a você. Cara, foi muito legal. É verdade. A gente nunca agradeceu a Anitta em público. Anitta, cara, você foi foda. Se você estiver vendo esse podcast, vai chegar nela, vai chegar. Vem até aqui. Vem aqui e mostre seu cérebro. Venha vestida. E a gente só quer o que tem aqui dentro da sua cabeça. Mas é legal que o texto foi muito legal, assim, foi inspiracional. A gente surpreendeu muito positivamente a gente. Mas aí eu tenho duas questões, só pra gente fundamentar um pouco melhor a história aqui. Todo esse material que você tem, ele veio a partir de um programa de TV. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, desmiuçasse um pouco melhor isso, que é o tal do Pinga Fogo. Então, assim, vamos só entender exatamente como, porque você falou que você teve acesso à fita. Eu tive acesso. Essa foi a primeira vez que o Chico Xavier falou de data limite publicamente. Então, vamos falar especificamente sobre a origem desse material. Vamos lá. Se a gente falar origem do material, a gente tem que pensar num livro chamado A Caminho da Luz, que foi uma psicografia do Chico. Então esse livro fala sobre as jornadas da humanidade e esse livro atribui a Jesus o governo espiritual do planeta Terra. Então ele fala que Jesus e algumas potências, que seriam consciências muito superiores que gerenciam o projeto Terra, voltam de tempos em tempos para ver como é que tá a casa, se está andando tudo bem, aquela visita de franquia básica. O que acontece? Eles falam de uma grande reunião em 1969, com a chegada do homem à Lua, né? Na verdade, A Caminho da Luz prevê reuniões dessas potências de tempos em tempos. O Geraldo Lemos... Seriam seres de consciência muito elevada, tá, né? Já não seriam nem seres materiais mais. Sim. Esses seres se reuniriam. Tá. Isso daí está no Caminho da Luz. O Geraldinho, que era amigo próximo do Chico, fala, poxa, quando é que vai rolar essa reunião, né? Como é que vai acontecer? Como é que a gente vai saber? E, em resposta, ali na casa dele, o Chico fala, olha, na verdade, Geraldinho, essa reunião já aconteceu. Aconteceu em 20 de julho de 1969, quando o homem chega à Lua. E nessa reunião eles deliberam conceder um prazo de 50 anos para avaliar o andamento evolutivo da humanidade, se a gente não entraria numa guerra nuclear. Tá, então ele comentou isso pela primeira vez num fórum privado. Bem privado, para amigos próximos. Geraldinho. Quando ele vai para o programa Pinga Fogo, em 1971, o programa Pinga Fogo era uma espécie de roda viva, vamos dizer assim, na TV Tupi. Era um programa ao vivo também. E o Chico vai e começa a explicar sobre a transição planetária. E ele é inquirido de todos os lados por pessoas. E ele cita nominalmente o prazo de 50 anos. Só que aquilo fica meio solto no programa, né? Ele fala, olha, se a humanidade terrestre não entrasse numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós veríamos um avanço fantástico. Avanço no sentido de velocidade, de evolução moral, tecnológica. E ele fala, inclusive, agora abre aspas, né? Inclusive, quem sabe,
poderemos entrar em contato com outras comunidades do nosso sistema solar. Porque nós então vamos compreender que fazemos parte de uma grande família universal e que não somos o único mundo criado por Deus. Muda tudo. Muda tudo. Só que o que mais chama a minha atenção é que assim, hoje a gente está aqui num podcast sendo transmitido no YouTube, ao vivo. Cara, olha esse cenário. Nada disso existia em 1971. Não existia Star Wars em 1971. Ninguém sabia quem era o Mestre Yoda em 1971. Então não havia um imaginário coletivo. Não havia contatos imediatos de terceiro grau. Não havia Greys, não havia adesivo de Grey, Green People ou coisa do tipo. Nada, né? E um cara com essa seriedade vai num programa e fala uma coisa dessa, cara, é no mínimo para chamar atenção. Mas aí ele usou o termo cosmológico, sistema solar ou galáxia, ou qual foi o termo exato que ele usou ali? Irmãos da onde? De outras comunidades, e outras comunidades no nosso sistema. Outras comunidades da nossa galáxia, eu acredito, não do nosso sistema solar, da nossa galáxia. Porque as comunidades do sistema solar, pela literatura espiritualista, de psicografias até do próprio Chico Xavier, não são comunidades que são físicas, elas já são mais etéreas, mais sutis. Então, um planeta gasoso como Júpiter, por exemplo, tem uma vida num status vibratório que está muito mais para o vapor do que para um corpo físico, material como o nosso. Então, até porque isso é uma pergunta que fazem para ele. É muito curiosa. Porque os caras estão mandando a primeira sonda para Marte e havia aquela expectativa, marcianos, carinhas verdes, sabe? Perguntam para ele, pô Chico, será que a gente finalmente vai conhecer os marcianos, as pessoinhas verdes? E ele fala assim, olha, a nossa ciência precisa entender antes de tentar explorar ou especular a vida de um planeta, que a vida se estende por outras dimensões. Então ele pontua claramente o quê? Existe um status de vida, de humanidade, diferente da humanidade terrestre que está encarnada, tem um corpo físico, etc. e tal. São humanidades que estão num outro nível vibratório, tem outro tipo de corpo, outra estrutura molecular, que são completamente diferentes da nossa. Isso ele fala no próprio programa Pinga Fogo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.